Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 11 de dezembro. Estamos celebrando o terceiro domingo do Advento, o domingo Gaudete, alegrai-vos, domingo da alegria. Hoje também no Brasil se faz a coleta da evangelização, uma coleta feita no país inteiro para manter as ações da Igreja Católica no âmbito da evangelização organizada pela CNBB. Eu agradeço a sua companhia, estamos juntos fazendo o nosso retiro em preparação para o Natal do Senhor, neste período bonito do Advento. Hoje a grande temática da liturgia é alegrai-vos, porque a vossa libertação está próxima. Eu agradeço então a você que nos acompanha aqui no canal do YouTube Dom Paulo Jackson, ou por meio da Rádio Maria, ou ainda muitos que nos acompanham pelas plataformas de podcasts. Comentemos então o texto do Santo Evangelho, que é de Mateus, capítulo 11, versículos 2 a 11. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João Batista. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que um profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, alegrai-vos, vossa libertação está próxima. Gaudete, alegrai-vos. Essa palavra vem sobretudo da antífona de ingresso da Santa Missa deste terceiro domingo do Advento, tirada da carta de Paulo aos Filipenses: alegrai-vos, eu vos digo, alegrai-vos. Repito, alegrai-vos. E Paulo está preso quando escreve a carta aos Filipenses. Na liturgia de hoje, de modo muito expressivo, a primeira leitura, que é de Isaías capítulo 35, traz exatamente a temática da alegria. Esse texto de Isaías 35 sempre foi lido pelos cristãos em perspectiva messiânica, em perspectiva cristológica. A natureza inteira se reveste de alegria e ressuscita, exatamente porque contempla a glória de Deus. E isso é o sinal, o início dos tempos messiânicos. Jesus Cristo é o Messias dos últimos, dos doentes, dos abandonados, dos marginalizados, dos pecadores, dos impuros. Como diz o livro do profeta Isaías, Jesus Messias
fortalece aqueles que têm mãos frágeis, aqueles que têm joelhos vacilantes, aqueles que estão cansados e fatigados. E é tão bonita uma expressão usada pelo profeta, que é um poeta de primeira qualidade. O profeta Isaías, certamente, é o poeta mais efusivo entre todos os profetas do Antigo Testamento. Deus nos diz: coragem, coragem, não temais. Ele vem para nos salvar. Coragem, não temais, é uma saudação típica do ressuscitado. Exatamente porque Deus é a fonte verdadeira da nossa alegria. E o povo da Bíblia se alegra, por exemplo, pelo retorno do exílio, é a grande fonte de alegria. Se alegra pela saúde readquirida, se alegra pela liberdade reconquistada, se alegra pela fome e pela seca superadas, se alegra porque Deus, em todas as circunstâncias e vicissitudes, Deus nunca nos abandonou. Os milagres, para o profeta Isaías, são sinais do início desta era messiânica. Abrem-se os olhos aos cegos, os ouvidos aos surdos, o coxo salta, o mudo grita de alegria. Há uma estrada reta e plana pela qual o povo de Deus deve retornar do exílio babilônico. E Sião, Jerusalém, se torna de fato casa do júbilo, casa da alegria, lugar da felicidade perene. Daí fogem a tristeza, foge o pranto, instaura-se uma estação do riso e da verdadeira alegria que provém do alto, que provém de Deus. É nesse contexto de alegria que encontramos a situação do profeta João Batista no texto do Santo Evangelho. João Batista está preso, então teoricamente não temos nenhum motivo de alegria. João Batista está preso porque enfrentou as loucuras de Herodes Antipas e da sua mulher Herodíades. Herodes tomou a mulher do seu irmão. João Batista está preso porque prega a justiça social, a partilha, a conversão e a penitência. João Batista, na prisão, ouve falar de Jesus e lhe manda um grupo de discípulos com uma pergunta: és tu o Messias? Isto é, és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus não dá uma resposta teórica. Jesus não diz, sim, eu sou o Messias. Jesus diz, contai a João o que estais vendo e o que estais ouvindo. E aí Jesus retoma exatamente o texto de Isaías 35. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. Os pobres recebem esta alegre, esperançosa e alvissareira notícia que refaz completamente as suas vidas. Há uma menção clara aos sinais do início da era messiânica, assim como aparece em Isaías 26, Isaías 28, Isaías 35, Isaías 61. As obras que Jesus realiza inauguram o início da era messiânica. No Evangelho de hoje, então, Jesus aproveita para dar um testemunho sobre João Batista. Jesus define a sua missão no estilo austero de João, há traços muito característicos do profeta Elias. João Batista se retira no deserto e enfrenta o rei e a rainha. Pelo seu estilo, pela sua coerência, pela sua santidade, ele atraiu o povo a si. Não pelo luxo, ele não usa roupas finas e belas. Não pela sua flexibilidade,
João é o profeta duro, austero, acostumado com a dureza do deserto. Ele come gafanhoto e mel silvestre, enfrenta as altas temperaturas do deserto durante o dia, um calor horrível, e ao mesmo tempo o frio, porque a temperatura cai bastante na madrugada. Ele não é um caniço agitado ao sabor do vento. Não. João é austero, duro, acostumado à lida com esta dureza da região desértica. João é o Elias anunciado em Malaquias capítulo 3, versículo 1, anunciado também em Eclesiástico 48, versículos 10 a 11. Sua atividade supera todos os anúncios proféticos do Antigo Testamento. João é dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas mesmo sendo o maior de todos os profetas, porque ele viu os tempos messiânicos, ele anunciou diretamente Jesus e os tempos messiânicos que se abrem. Mas Jesus diz que mesmo ele sendo o maior dos profetas, ele não se iguala àqueles que pertencem ao reino. Alegrai-vos, vossa libertação está próxima. Os sinais, os milagres, os prodígios são indícios fortes do início destas eras, desses tempos messiânicos. As obras que Jesus realiza inauguram o início da era messiânica. Mas Tiago, na segunda leitura, nos ajuda a compreender essa espera do Senhor que vem, e ele nos dá um elemento fundamental, a paciência. Tiago pede a paciência recíproca entre aqueles que são membros da mesma comunidade. Assim como o agricultor espera o fruto da terra depois das chuvas, o fiel cristão deve esperar operosamente a vinda do Senhor. A sua espera não é simplesmente uma espera passiva, é uma espera operosa, dinâmica, movida pelo Espírito Santo. Essa é a razão bonita da alegria cristã. O domingo de hoje podemos sintetizá-lo com estas palavras: esperança, paciência, alegria, libertação, salvação em Cristo Jesus, vinda do Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegremo-nos, porque nossa libertação está próxima. Coragem, não temais, Ele vem para nos salvar. Essa é a grande temática desse terceiro domingo do Advento. A fonte da verdadeira alegria está em Deus. Deus é a fonte da nossa única e verdadeira alegria. Perguntemo-nos então, qual é a causa da nossa alegria? São coisas fugazes, passageiras, uma vitória de um time, pequenas conquistas? Qual é mesma a fonte da nossa alegria? O povo do Antigo Testamento se alegrou imensamente pelo retorno do exílio, pela saúde readquirida, pela liberdade reconquistada, pela fome superada, pelo alimento produzido, pelo dom da terra, pelo dom da aliança. São tantos os motivos da alegria do povo da Bíblia. E para nós, quais são os verdadeiros motivos da nossa alegria? Numa palavra, fundamentalmente, nossa alegria deve ser única e exclusivamente Cristo Jesus. Aqui está a alegria com A maiúsculo. Todas as outras alegrias devem provir desta única, porque Ele é a fonte da nossa libertação. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir, e você recorde, a palavra aquece o coração, e a Eucaristia nos lança à missão. Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Um abraço.